Olá, estudante! Olá, você aí de casa, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui de Biologia comigo, Marisa Araújo, a Marizinha. Hoje, em termos de Libras, é a Aline. Tudo bem, Aline? E hoje tem uma novidade, eu trouxe comigo um biólogo, doutorando lá do Departamento de Parasitologia do FMG, Paulo Coelho. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Marisa. Ok. Então, hoje, gente, a aula é sobre doenças infecto-parasitárias 2. É a segunda aula com esse tema. Uma aula do terceiro ano do ensino médio, Ciência da Natureza. O que queríamos aprender na aula de hoje? Hoje nós vamos identificar as principais doenças endêmicas e mortalidade infantil da região em que os alunos moram, do Brasil, e relacioná-las com as condições ambientais e qualidade de vida. Também vamos identificar modos de transmissão e prevenção das doenças infectocontagiosas e parasitárias comuns à região. Então essas são as habilidades de hoje. Bem, vamos estudar então hoje parasitologia. Né? Lembrando aí que parasitas, eles precisam aí, né, gente, de um organismo, né? Para o quê? Para parasitar, né? E nessa relação aí, gente, nós vamos ter organismos que vão ser beneficiados e organismos que vão ser o quê? Prejudicados. E nós vamos ver aqui alguns termos que a gente pode estar falando aqui, mas o Paulo, para vocês não ficarem aí, né, sem entender de que estamos falando. Estou lembrando aqui, ó, o que é um parasita obrigatório ou facultativo? Por exemplo, que o vírus, por exemplo, é um parasita intracelular obrigatório. Ele necessita de uma célula, já que ele não tem célula, para poder ter aí o seu metabolismo, sua reprodução, né? Então é obrigatório. E tem alguns, por exemplo, bactérias que podem ser facultativos. Elas podem sobreviver, sim, em vida livre, não só parasitando um outro organismo. Direto e indireto, nós podemos ter parasitas que necessitam de apenas um hospedeiro e também de dois, que a gente pode também chamar de monoxênico, né? O ciclo monoxênico ou ciclo heteroxênico. Vocês vão ver aí, por exemplo, que tem ciclos que precisam de 2 hospedeiros. Qual será, hein? É definitivo ou intermediário. O hospedeiro ele pode ser definitivo, né, quando aquele organismo ele vai estar desenvolvendo a fase sexuada dele naquele hospedeiro, ou então intermediário, onde o parasita vai desenvolver sua fase assexuada e também na fase larval, ok? E endoparasitas, aqueles que vivem dentro do organismo, e ectoparasitas fora, pode ser na pele, por exemplo, ok? Então vamos lá. Você sabia que, em geral, as doenças parasitárias têm um grande impacto na saúde pública, especialmente em áreas tropicais, subtropicais e de climas temperados, onde a população mais afetada é a rural. Quero que vocês reflitam por que será em áreas mais temperais, tropicais e por que em área rural. Você vai refletir em casa e depois nós vamos comentar sobre isso, tá bom? Bem, vamos começar aí com algumas doenças parasitárias, mostrando aqui que as vias de infecção podem ser oral, transcutânea, tá? Vamos ver qual que será aqui a nossa continuidade. Vamos falar o que são eumintos. Marizinha, o que é euminto? Olha, os eumintos constituem um grupo muito numeroso de animais, tá? Incluindo espécies de vida livre e também de vida parasitária. E a gente pode classificá-lo em 2 grandes filos, que são os plateumintos, vocês lembram? E os nemateumintos. Que nome complicado, hein? Vou explicar para vocês, tá? Plateumintos são os vermes achatados, tá certo? Olha, compostos por vermes que apresentam simetria bilateral, quer dizer, você colocar um eixo, você vai dividir o corpo em 2 lados semelhantes. Imagina uma maçã, você dividir a maçã, os 2 lados são o quê? Semelhantes, então simetria bilateral. E corpo achatado dorso ventralmente, como fosse uma fita, tá bom? Presença de sistema digestivo incompleto, quer dizer, digestão intra e extracelular, e ausência de sistema circulatório e respiratório, que geralmente ocorre por difusão, isto é, célula a célula. Então, um exemplo aqui de um verme achatado é o causador da teníase. O parasita é um verme plateuminto que pode ser Taenia saginata ou Taenia sólio, vou explicar a diferença, tá, gente? E essa patogenia
Quando o verme adulto está no intestino da pessoa, ela vai causar aí diversos sintomas, né? E também alguns comportamentos. Olha só, bulimia, que é fome demasiada, anorexia, que é falta de apetite, irritação, fadiga, náuseas, vômito e fraqueza. Vocês lembram desse verme? Vocês também conhecem como tênia, não é isso? Olha só, dá para ver nessa imagem perfeitamente que é um verme achatado, como se fosse uma fita, tá, gente? A gente percebe também, né, Paulo, que tem vários segmentos, olha, como se fossem esses quadradinhos que chamam de proglote, tá? Ok? Então, na imagem ao lado, de rosa, deixa eu pegar aqui uma caneta, que fica mais fácil. Nessa imagem aqui de rosa, tá? Nós temos aqui a imagem de uma proglote grávida, isso mesmo. Vou explicar para vocês no ciclo, tá certo? E aqui embaixo, né, a cabeça. Então, esse animal, ele tem aqui a cabeça e o corpo segmentado. Essa cabeça, o escólex, né, a gente pode ver que ela tem várias ventosas para ajudar a fixar no intestino do hospedeiro. E no caso aqui, provavelmente uma tênia solium, ela tem aqui esses acúlios, né, ou ganchinhos, que também vão ajudar aí na fixação, né, no intestino do hospedeiro. Vamos ver então o ciclo da teníase. Olha, esse ciclo, gente, vamos começar aqui, tá? Com ovos, né? Aqui proglotes, saem nas fezes e contaminam o ambiente. Aqui de quem? Do ser humano, tá? Esses ovos vão estar ali, né, gente, com embrião viável. E aí, tanto vaca, né, bovinos, ou suínos, como porcos, podem estar ali sendo infectados com esses ovos, tá? O que acontece? A tênia saginata, ela faz parte do ciclo dos bovinos. E a tênia solium, do ciclo que conta aí com quem? Com os suínos. Então, ela vai infectar quem? O porco, tá certo? Ela é específica. Beleza. Dentro do animal, vou começar aqui com o porco, tá, gente? Dentro do animal, esses ovos vão eclodir lá no intestino e vão espalhar pelo organismo. E esses ovos, eles infectam, principalmente os músculos. E ali tem uma larvazinha, tá, gente? Que vai, então, desenvolver. E nós vamos ter, então, a cisticercose, que a gente chama também, gente, de canjiquinha, né? Quando você pega uma carne que ela não foi bem inspecionada pelos órgãos aí do Ministério da Agricultura, né, uma inspeção sanitária, essa carne pode estar com esses ovos ou canjiquinhas, tá? Essas larvas, né? Beleza. E aí a pessoa, quando ingere a carne mal passada ou mal cozida, ela então vai se infectar, tá? Com essas larvas. O que acontece? Agora sim, essas larvas vão chegar no intestino do ser humano e vai desenvolver o verme adulto, geralmente sozinho, que se chama solitária, tá? E aí, gente, essas proglotes, né, vão ter proglotes jovens e também algumas que vão estar maduras ou grávidas. Então, vão desenvolver ali tanto proglotes femininas quanto masculinas e vai acontecer uma autofecundação. Ela é hermafrodita, tá, gente? Já tem os dois sexos. E aí vai acontecer a fecundação, elas vão produzir ovos, então a pessoa vai liberar essas proglotes nas fezes, né, cheia de ovos, lotada de ovos. E aí vai contaminar o ambiente e vai começar novamente o ciclo. Então a maneira de se proteger aí é o que, gente? Temos que lembrar da importância de termos programas, né, sociais, políticos aí, que envolvam o quê? Coleta de esgoto, né? Destino adequado do esgoto, tá bom? O saneamento básico é muito importante, beleza? E também inspeção sanitária de carnes. Vamos fazer uma perguntinha para Paulo? Paulo, teníase e cisticercose são diferentes, Paulo? Sim, Marisa. Então, na verdade, essas duas doenças aqui, o pessoal arruma um pouco de confusão. A teníase nada mais, nada menos do que
o verme no intestino do humano. Agora, quando a gente fala da cisticercose, é a larva que ela vai se alojar no tecido muscular do hospedeiro. Então, no caso da Taenia solium, que é a tênia que está associada ao ciclo, né, do porco, o que acontece? Se a pessoa consumir os ovos que foram eliminados, né, nessa questão do esgoto, da falta de saneamento básico, esses ovos eles podem eclodir no nosso organismo e migrar para os tecidos mais vascularizados, por exemplo, no cérebro. Então a pessoa ela pode desenvolver o que a gente chama de neurocisticercose. Que é sério, né? Que é muito sério. Então, no humano, esses parasitos, eles podem desenvolver dois tipos de doença. A teníase, que no caso é o verme adulto no intestino, ou a cisticercose, que é a larva que pode se alojar nos tecidos mais vascularizados. Muito obrigada. Eu circulei aqui mostrando a larva, esse pontinho branco, tá, gente? Parecendo essas canjiquinhas que eu falei aí no músculo, ok? Muito obrigada, Paulo. Bem, como o Paulo é o especialista no assunto, né, Paulo? Vou passar para o Paulo aqui a explicação da parte da extosomose. Fique à vontade, Paulo. Obrigado, Marisa. Então, esse parasito aqui que a Marisa está falando, que eu sou um expert, ele também é um trematóide, assim como o verme anterior. Ele é um verme chato, né? Então ele tem o corpo dele achatado e ele causa uma doença que a gente chama esquistosomose, ou então barriga d'água, ou então xistose, ou então mal do caramujo. Então a gente pode observar aqui nas imagens aqui uma criança, né, com a barriga bem distendida, né, com um quadro que a gente identifica como barriga d'água. A gente tem aqui uma imagem com a distribuição dos caramujos, porque o caramujo ele está associado ao ciclo dessa parasitose. E aqui nós temos o verme adulto. Nós temos o macho em rosa e a fêmea mais fininha, meio que abraçada, né, Marisa? Sim! Então a gente fala que é até um casal de vermes apaixonados, porque o macho ele tem uma fenda bem no meio dele, onde a fêmea ela fica alojada, e é onde ocorre o processo, né, de acasalamento. Deixa eu passar. Passei a caneta para você, se quiser. Passar o slide. Okay. Isso. Então, a esquistosomose ela é causada pelo Schistossoma mansoni. Então, o Schistossoma mansoni, ele é o agente etiológico, né, da doença. Então, o homem é o hospedeiro definitivo. O caramujo do gênero Bionfalaria é o hospedeiro intermediário. Então, só um adendo aqui, gente, só uma explicação. A esquistosomose esse parasito ele veio da África e ele chegou aqui, ele encontrou um hospedeiro adequado para ele concluir o ciclo dele. Nós temos então, né, o humano como hospedeiro definitivo e o caramujo como um hospedeiro intermediário. O paciente pode apresentar sintomas como suores, fraqueza, tosse, diarreia, sangue nas fezes e aumento do volume do abdômen, que no caso é a distensão abdominal, né? Então, a pessoa quando ela chega numa fase crônica da doença, ela tem uma distensão da barriga. Principalmente do fígado, né? Hepatomegalia, que a gente fala. Isso, é isso mesmo, hepatomegalia, parece. Hepatomegalia. Então, o hepatomegalia é o quê? É o aumento do fígado. E espleno está associado ao baço, né? Então, tem um aumento desses dois órgãos que podem estar comprometidos. Isso. Então, vamos conhecer então um pouco o ciclo, né, da esquistosomose. Então, aqui a gente tem um ciclo da esquistosomose, né, o humano. Então, o verme, né, o verme adulto, ele se aloja no sistema que a gente chama de sistema porta-hepático, que são as veias que ligam o intestino ao fígado. Então, ele é um verme intestinal, embora ele não vive no intestino, né, Marisa? Ele vive nas veias que ligam o intestino e o fígado. Só que o que acontece? Esse verme adulto, ele faz a eliminação desses ovos. Então, essa eliminação desses ovos no sistema porta-hepático, ele alcança o intestino do humano, né, do hospedeiro definitivo, e esses ovos, eles são eliminados junto com as fezes. Essas fezes, né,
pegando um gancho na fala da Marisa, né, na questão de falta de saneamento básico, quando ganha o curso d'água, o que acontece? Essa larva, ela sai dos ovos e essa larva, ela vai infectar os caramujos do gênero Bionfalaria. Então, aqui no Brasil, nós temos 3 espécies que estão no ciclo da esquistosomose, que é o Bionfalaria glabrata, o Tenagófila e o Stramínia. Então, após a infecção desse caramujo, ele vai fazer o que a gente chama de reprodução assexuada. Então, ele vai se multiplicar até formar centenas, né? Mais de 400 cercárias, a partir de uma larva somente. Uma larva somente. Então, essas cercárias, num período do dia, elas vão ser liberadas por esse caramujo. E essa cercária, né, essa larva, né, que a gente chama de cercária, é a larva infectante para o humano. Então, essas larvas, quando a pessoa ela tem um contato com a água direto, né, seja para lazer, né, seja para tarefas domésticas, banho. Então, essa larva ela penetra ativamente na nossa pele, cai na corrente sanguínea e chega até o sistema porta-hepático. Lá ele se desenvolve em verme adulto novamente e conclui o ciclo, né? Costuma dar até uma coceira, né? Uma coceira de cercária, algo assim? Sim, sim. Na verdade, a gente chama de dermatite cercariana. Ah, isso mesmo. Muito bem. Então, sobre o conteúdo de esquistosomose, vamos deixar para vocês essa atividade para vocês trabalharem mais os conceitos do ciclo do parasito. Para elucidar mais também, né, a apresentação, nós vamos apresentar para vocês o caramujo Bionfalaria eliminando cercária do Schistosoma mansoni. Ai, que bom. Então vai ilustrar, então, o ciclo que você explicou. Isso mesmo. Paulo, interessantíssimo aí a liberação das cercárias. Então, Paulo, me fale rapidamente uma profilaxia. Não quero pegar, não quero me contaminar com essas cercárias. Então, como você já disse, né, tem a questão do saneamento básico, tem a questão também do controle de caramujos, medicamento, né, na verdade, primeiro, o diagnóstico, a pessoa ela pode fazer um exame de fezes para ela certificar que ela está infectada ou não, e o tratamento. Então, tem medicamento para esse tipo de doença. Ok, muito obrigada, Paulo. Gente, vamos agora para os vermes. A gente falou de verme achatado, agora verme cilíndrico, tá? Composto por vermes que apresentam simetria bilateral também, corpo cilíndrico, a gente chama de nematelminto, né? Já tem sistema digestivo completo com boca e ânus, ausente sistema circulatório e respiratório e musculatura bem desenvolvida. Vocês devem lembrar, a lombriga, tá, gente? Então é chamado de Ascaris lumbricoides, tá certo? Ô, Paulo, você trouxe para mim, né, Paulo? Trouxe sim aqui. Pode mostrar aí, por favor, para a câmera. Tá, isso aí, gente, os vermes têm dimorfismo sexual, o macho é diferente da fêmea, tá? Diferente de tamanho, né, Paulo? Tá isso certo? Certo. E a pessoa, quando está infectada, ela pode ter centenas ali no intestino, causando até obstrução intestinal. Tá? É muito grave aí essa infecção, também ligada a saneamento, né, Paulo? Sim. Tô aqui mostrando a Ascaris, tá, gente? Mostrando aqui o dimorfismo sexual, macho diferente de fêmea, né? E nós temos aqui macho e fêmea. Então, a gente fala que o verme é dioico, tá? Então, vamos lá. Agente etiológico, Ascaris lumbricoides. Transmissão ocorre através da ingestão dos ovos infectantes do parasita procedentes do solo, água ou alimentos contaminados com fezes. Muitas vezes a pessoa ela come uma verdura que foi mal lavada ou lavada com água que a procedência não é boa, ela pode se infectar aí, tá, gente? E o verme vai se alojar no intestino delgado do ser humano. Nesse ciclo, gente, essas larvas vão passar por diversas fases, tá? O ovo ele vai eclodir, vai cair na corrente sanguínea, vai migrar para coração, pulmão, volta para faringe e vai se tornar verme adulto de novo aí no intestino, tá certo? Então, tome bastante cuidado e vamos aí, gente, exigir aí políticas públicas de saneamento ambiental, que ainda é um problema aí no nosso Brasil. Essas foram as minhas referências bibliográficas, tá? Eu queria aqui agradecer a participação do Paulo nessa aula. Paulo, muito obrigado pela sua presença, tá? Agradeço também o Departamento de Parasitologia do UFMG. Eu que agradeço a oportunidade, Marisa. Então tá, estudantes, um grande abraço para você
E até a próxima aula, eu te espero no Tira Dúvidas. Um grande abraço!